passado e o presente da psicopedagogia. O que é psicopedagogia? Eu sou a professora Margarete e nós vamos trabalhar hoje com a introdução da psicopedagogia. A princípio, pensa-se, imagina-se que é a simples soma da psicologia com a pedagogia. Mas não é tão simples assim e não é isso somente. Que bom se fosse. Veja, a ideia começa realmente com a junção da psicologia com os seus saberes, a sua ciência, os seus objetos de estudo relacionado à pedagogia. Psicologia volta-se para o psique, né? Para o interior da pessoa. A pedagogia para os processos de ensino-aprendizagem. Essa soma, sim, traz a pedagogia, mas a psicopedagogia não é só isso, não. Ela vai além disso. O seu olhar é um olhar diferenciado, é um olhar mais amplo. Normalmente, o trabalho da psicopedagogia está voltado realmente ao que se faz nas escolas. Esse trabalho pode ser na escola ou pode ser fora da escola, mas ela é sempre voltada ao trabalho da escola. Porém, ela vai além, porque nós, seres humanos, nós alunos, nós estudantes, nós aprendentes, vivemos num contexto maior do que simplesmente a escola, ou a família, ou o trabalho. Vamos ver o que falam as pessoas que pensam sobre a psicopedagogia. Nós temos a Nádia Aparecida Bossa. Ela fala que a psicopedagogia é uma área nova. E veja, área, ainda não ciência. Tá? E ela é resultante da conexão de vários conhecimentos de distintas outras disciplinas. Então, são várias disciplinas que se voltam para esse olhar psicopedagógico. E ela assinala novas orientações para as soluções de problemas antigos. Isso é interessante. É uma futura ciência, ainda não é ciência, mas é uma área de conhecimento novo que volta para tentar resolver problemas antigos. Segundo Bossa ainda, a psicopedagogia volta a ser para problemas de aprendizagem, os quais foram, no começo, estudados tanto pela medicina, pela psicologia, pela pedagogia, e são tratados na atualidade por um corpo, por pessoas, por teóricos, que estabelecem relações entre esses diferentes campos. Esclarecendo, veja lá, psicopedagogia tem como base a psicologia, sim, tem como base a pedagogia, sim, óbvio, né? Porém, ela vai além das duas ciências, dessas duas áreas. Ela precisa, por tratar do ser humano em um determinado lugar, lugar este de ensino-aprendizagem, e além dessas fronteiras. Veja, a psicologia não dá conta dos problemas de aprendizagem. A pedagogia também sozinha não dá conta desses problemas. Elas precisam juntar-se, formar um olhar diferenciado, um olhar mais apropriado e, principalmente, buscar em outras áreas de conhecimento suporte para a sua atuação. Eu costumo dizer, a analogia que eu faço é como se fosse um médico que não é especialista, um médico que é generalista. Se você tem uma doença, seja ela onde for, no dedo do pé, tá? Há necessidade de um médico que conheça a sua totalidade para saber que, às vezes, o problema do teu pé vem da sua cabeça. O psicopedagogo é exatamente assim. Ele vai olhar o aluno, o nosso paciente, né, o nosso foco, ou os alunos, na sua totalidade, principalmente dentro do seu contexto social. Isso é bastante importante. E voltado aos problemas de aprendizagem. E daí eu acrescento ensino-aprendizagem. Essas duas palavras elas não ficam separadas. Não há ensino se não há aprendizagem. Elas têm que ter uma relação. Vamos ver o que Kegel diz. Ele fala assim: o objeto central de estudo da psicopedagogia está se estruturando em torno do processo de aprendizagem humana,
seus padrões evolutivos, normais e patológicos, bem como a influência do meio, família, escola, sociedade, no seu desenvolvimento. Então veja o que ele traz para nós. Primeiro, um processo que está se estruturando, não é pronto, não é final, não é acabado, isso é importante. Um outro ponto importante que ele nos traz é que isso se dá dentro de um contexto maior, relacionado com a escola, com a família, com o contexto histórico, social. O que está acontecendo naquele universo, naquele momento, vai influenciar. Em cima do quê? Do processo aprendizagem. E eu reforço, ensino, aprendizagem, esses dois pontos. Porque o psicopedagogo não olha só para o aluno, ele olha para o professor, ele olha para o processo, ele olha para a escola, ele olha para o enfoque social dado para a aprendizagem. Muitas vezes a sociedade minimiza o saber historicamente construído. E isso, claro, que vai refletir no interesse, nas relações, no que aquele aluno, aquela aluna está pensando no seu processo de aprendizagem. Então, quando nós dizemos que o olhar do psicopedagogo ele é maior do que isso, é porque efetivamente nós temos que olhar este aluno por todos os diferentes ângulos. Pode parecer que a coisa fica um pouco solta, fala assim, mas espera aí, se muda em relação a tempo, a lugar, a foco, a interesses, é uma coisa assim meio largada, meio solta? Não. Ela é bastante ampla, eu admito, mas o seu objeto é muito claro. Para Schoss, o enfoque da psicopedagogia ultrapassa o pensamento racional, fragmentado e casualista do passado e assume o compromisso de interferir não só nas defasagens, mas também no modelo de conhecimento transdisciplinar. Veja o que ela traz para nós, alguns conceitos bastante interessantes. O foco da psicopedagogia não é só no problema, não é só na não aprendizagem, não é só não no erro, mas conhecer como se dá esse processo cognitivo, como que é o acerto, como que se deve fazer, como se deve pensar. E uma outra categoria que ela traz para nós bastante interessante é a transdisciplinaridade. O que vem ser transdisciplinar? É algo que ultrapassa as disciplinas. Cada disciplina, e a escola é organizada disciplinarmente, nós temos as aulas de português, de matemática, de ciências, de geografia. Cada disciplina tem um campo de atuação. O psicopedagogo, ele vai além desses campos. Ele vai trabalhar com a língua portuguesa, mas com a linguagem, com a comunicação, com a leitura e interpretação de um problema na matemática e o entendimento de um conceito histórico. Então, o psicopedagogo, ele não tem um olhar disciplinar, ele vai além das disciplinas. E ainda, segundo a mesma autora, esse modelo deve ser compatível com as características da pós-modernidade. Por quê? Porque ela vai integrar essas diferentes áreas do conhecimento e vai cobrir com isso um campo maior do profissional que está trabalhando com este aluno e do profissional que este aluno vai ser futuramente. Esse olhar, ele tem que ir além das simples disciplinas, do simples pensamento cartesiano.